Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num universo que tá por trás de quase tudo que a gente faz, né? Com certeza. Desde comprar um café até fechar um grande negócio. É o mundo dos contratos, das obrigações no nosso direito civil. Isso. A gente recebeu um material de aula bem completo sobre o tema e a nossa missão aqui é desvendar o que acontece nos bastidores de um acordo. Exato. Tipo, o que diferencia comprar um item único, de colecionador, da compra de algo comum? E, o mais importante, o que a lei diz quando uma das partes, assim, simplesmente não cumpre o combinado? E tem uns cenários bem curiosos que o material traz, né? Por exemplo, se alguém compra uma cadela que tá prenha. Sei. Quem tem direito aos filhotes se eles nascerem antes da entrega? Ou o que acontece se um cantor famoso contratado para um show decide de última hora que não vai mais? Nossa, perfeito. Então vamos lá, vamos analisar isso. Para começar, o material faz uma distinção que parece ser a base de tudo. A obrigação de dar coisa certa versus a obrigação de dar coisa incerta. Parece técnico, mas imagino que a ideia seja simples, né? É bem mais simples do que parece. A coisa incerta é basicamente genérica. Se eu me comprometo a te entregar 10 sacas de café, qualquer saca de café da qualidade que a gente combinou serve. Certo. A palavra-chave aqui é fungibilidade. É a capacidade de uma coisa ser substituída por outra da mesma espécie, da mesma qualidade, sem prejuízo nenhum. Entendi. É como comprar um celular modelo X. Não importa qual aparelho específico daquela linha de produção eu vou receber, contanto que seja novo e funcione, claro. Isso. Então a coisa certa seria o oposto. Algo com identidade própria, um CPF, por assim dizer. Exatamente. Como, sei lá, a camisa que o Pelé usou na final da Copa de 70. Não adianta me oferecer outra igual, mesmo que seja oficial. É aquela camisa. Perfeito. A lógica é essa. A coisa certa é um objeto específico individualizado. Pode ser o quadro Abapuru ou o carro com chassi número tal. E o Código Civil é muito claro nisso. O credor de coisa certa não é obrigado a receber outra, mesmo que seja mais valiosa. Mesmo mais valiosa? Mesmo mais valiosa. Se o acordo era pela camisa do Pelé, nem um cheque em branco substitui o objeto. A não ser que o comprador concorde. O valor aqui é único, seja histórico, sentimental. Entendi. De exclusividade. E o que amarra tudo isso é aquele famoso princípio em latim, o pacta sunt servanda. O contrato faz lei entre as partes. Mas, hoje em dia, essa regra ainda é tão absoluta assim? Ótima pergunta. Porque ela toca num ponto central da evolução do direito. O princípio pacta sunt servanda continua sendo, sim, a espinha dorsal dos contratos. Ele garante a segurança jurídica. Certo. O que foi acordado livremente tem que ser cumprido. A rigidez é contra a mudança unilateral, sabe? O que foi combinado por dois só pode ser desfeito ou alterado por dois. Mas, você tem razão, não é mais um princípio absoluto. E onde que ele é flexibilizado? Principalmente em relações onde tem um desequilíbrio claro de poder. Relações de consumo, por exemplo, ou nos contratos de adesão, que a gente vai falar mais pra frente. A justiça hoje entende que a liberdade de contratar não pode legitimar abusos. Então, outros princípios, como a boa-fé, a função social do contrato, agem como limitadores. É uma busca constante por equilíbrio. Certo. E é quando esse pacto não é cumprido que as coisas ficam complicadas. Vamos pegar um exemplo da coisa certa. Digamos que eu comprei um relógio de família, raro, paguei certinho. Chega no dia da entrega e o vendedor fala, mudei de ideia, não vou entregar. Sim. Ou pior, vendeu pra outra pessoa por um preço maior. Eu posso ir até a casa dele pegar o que é meu? Afinal, eu paguei. Essa reação é a mais intuitiva, né? Mas a resposta da lei, e o material deixa isso bem claro, é um sonoro não. Você não pode usar a própria força. Mas como não? Seria fazer justiça com as próprias mãos, o que é vedado. A intuição diz uma coisa, mas o procedimento legal é outro. Mas isso parece muito injusto. Eu paguei, o objeto é meu por direito. Qual é a lógica por trás de uma regra que parece proteger quem tá agindo de má fé? A sensação de injustiça é compreensível, mas a lógica por trás disso é um dos conceitos mais importantes do nosso direito civil. A diferença entre o direito obrigacional e o direito real. Explica isso melhor. Quando você faz o contrato, o que nasce ali é uma obrigação. Um direito pessoal entre você e o vendedor. Você tem o direito de exigir que ele entregue o relógio, mas você ainda não é a dona do relógio. Espera aí, eu só viro dona quando eu pego o objeto na mão? Exatamente. No direito brasileiro, para bens móveis, a propriedade só é transferida com a entrega física da coisa. Esse ato da entrega tem um nome, é a tradição. Tradição. Isso. Antes da tradição, você tem um crédito. Depois você tem o direito real, a propriedade. E ser dona é o que te dá o poder de reivindicar o bem de quem quer que seja. Sem a tradição, o que houve foi só um descumprimento de contrato. E qual a consequência prática? Se eu não posso pegar o relógio, eu faço o quê? Você entra com uma ação judicial. E, na maioria das vezes, essa ação vai se resolver em perdas e danos. Em dinheiro, então. Em dinheiro. O vendedor vai ser obrigado a devolver o valor que você pagou, corrigido com juros, e ainda pagar uma indenização por qualquer outro prejuízo que você consiga provar. A obrigação de entregar a coisa se converte numa obrigação de pagar. Mas e se o dinheiro não me interessa? Eu quero aquele relógio. Não tem chance nenhuma de conseguir o objeto em si? Existe uma possibilidade, mas é mais restrita. O material menciona que você pode pedir ao juiz a busca e apreensão do bem. Isso funciona se o relógio ainda estiver com o vendedor. Bom. Mas se nesse meio tempo ele já vendeu e entregou o relógio para uma terceira pessoa, aí a situação se complica. Em geral, quem recebeu a coisa primeiro, quem teve a tradição, tem a preferência. O seu direito, de novo, vira perdas e danos contra o vendedor. Entendi. Essa ideia de não poder forçar a entrega de um objeto me faz pensar... E quando a obrigação não é entregar algo, mas sim fazer alguma coisa? Um serviço. A lógica é a mesma?
A lógica tem paralelos, mas o universo é diferente. Essa é a obrigação de fazer. E o material dá um exemplo ótimo para diferenciar. Comprar um carro pronto no pátio é uma obrigação de dar. Certo, uma coisa certa. Exato. Agora, encomendar um carro com personalizações de fábrica, que ainda vai ser montado, é uma obrigação de fazer. A empresa se obriga a produzir algo para você. E dentro desse fazer, o material ainda divide em 2 tipos, né? Fungível e infungível. Isso. E é aqui que a abordagem da lei fica muito interessante. A obrigação de fazer fungível é aquela em que tanto faz quem executa. Se eu contrato uma empresa para pintar meu apartamento, o que me importa é a parede branca no final. Uhum. Se o pintor João não pode vir e a empresa manda o pintor José, que faz o mesmo serviço, tá tudo certo. A obrigação foi cumprida. E se a empresa simplesmente não manda ninguém? Aí a lei te dá uma saída bem prática. Você pode contratar outro profissional para fazer o serviço e cobrar os custos do devedor original. O material até destaca que, em caso de urgência, você pode fazer isso sem nem precisar de autorização do juiz. Ok, faz sentido. Mas e a infungível? Imagino que aí entra o caso do show do artista famoso que a gente falou no início. Precisamente. A obrigação infungível, ou intuito personae, é aquela contratada por causa das qualidades únicas do devedor. Só aquela pessoa pode cumprir. Se você contrata o Caetano Veloso para um show, não adianta mandar o Gilberto Gil. Com certeza não. Por mais genial que ele seja. O contrato era com o Caetano. E nesse caso, se o Caetano decide não subir no palco, a justiça não pode mandar seguranças levarem ele até lá? Parece extremo, mas se ele assinar um contrato, né? Onde a lei traça esse limite? O limite é a dignidade e a liberdade individual. Ninguém pode ser fisicamente coagido a fazer algo. Seria uma violação de direitos fundamentais. A lei não pode obrigar um pintor a pintar um quadro ou um cantor a cantar. Entendi. Então, quando o artista se recusa, a obrigação também se resolve em perdas e danos. Ou seja, volta pro dinheiro de novo. Volta pro dinheiro. O artista vai ser processado, vai ter que arcar com todos os prejuízos que o cancelamento causou. Aluguel do espaço, publicidade, ingressos, tudo. A conta pode ser altíssima, e é esse o mecanismo da lei para desestimular o descumprimento. Mas forçá-lo a cantar, jamais. Mas e se o cancelamento for por um motivo justo? Uma doença, por exemplo? A obrigação de indenizar continua. A lei diferencia força maior de uma simples recusa. Sim, diferencia. E esse é um ponto crucial. Se a recusa é por força maior, algo inevitável, como uma doença súbita, a regra é que a obrigação se extingue sem culpa. Nesse caso, as partes voltam ao estado anterior, o artista devolve o que recebeu e, em princípio, não teria que pagar uma indenização extra porque não agiu com culpa. A briga jurídica aí seria provar que foi de fato força maior. A culpa é o fator determinante, então. Voltando um pouco para a entrega de coisas. O material também fala sobre quem assume o risco se o objeto se perde ou estraga antes da entrega. Como fica isso? A resposta, de novo, gira em torno da tradição. A regra é res perit domino. A coisa perece para o dono. E como a gente viu, antes da tradição, o dono ainda é o vendedor. Portanto, o risco é todo dele. Na prática, como seria se eu comprei uma escultura e, antes de eu buscar, o ateliê é atingido por um raio e a peça é destruída? Cenário perfeito. Se a perda foi sem culpa do devedor, como num raio, que é força maior, a obrigação se extingue. Ele não tem mais como entregar. Ele simplesmente devolve o dinheiro que você pagou e pronto. Agora, Sim. Se a escultura foi destruída porque ele foi negligente, deixou na chuva, aí tem culpa. Nesse caso, ele tem que devolver o dinheiro e ainda pagar o equivalente ao valor da obra, mais perdas e danos. E se eu demoro para buscar? Se o artista me avisou que estava pronta, mas eu fui adiando a retirada? Aí a situação se inverte. A partir do momento em que o produto está à sua disposição e você não retira, você entra em mora, em atraso. E a lei diz que o risco passa a ser seu. Sério? Sim. Se o raio atingiu o ateliê depois que você já deveria ter buscado a peça, o prejuízo é seu. Você perde o dinheiro e a escultura. Uau, isso é duro. E essa lógica me leva de volta àquele exemplo da cadela prenha. Como essa regra se aplica aos filhotes? Eu confesso que, por intuição, diria que os filhotes seriam meus. É uma intuição comum. Mas o direito segue o princípio da acessoriedade. O acessório segue o principal. Enquanto a tradição da cadela não acontece, ela e tudo que vem dela pertencem ao vendedor. Os filhotes são acessórios, então? Exato. Os filhotes são frutos. Se eles nascem antes da entrega, pertencem ao vendedor. Você tem direito à cadela que comprou, mas não aos filhotes, que não existiam juridicamente na hora do negócio. Que curioso. Então o mesmo valeria para os frutos de uma árvore num terreno que eu comprei, se a colheita for antes de eu receber as chaves. Exatamente. Ou para os aluguéis de um imóvel vendido do período anterior à entrega da posse. Os frutos pertencem ao dono, e o dono, até a tradição, é o vendedor. Certo. Agora, e a situação inversa? A obrigação de restituir. O exemplo clássico é o aluguel. Se durante o contrato eu faço melhorias no imóvel, as benfeitorias, eu tenho direito a ser reembolsada? Digamos que o telhado começou a vazar e eu tive que consertar. Esse é um tema que gera muito conflito. A lei divide as benfeitorias em 3 tipos. Essa que você descreveu, do telhado, é uma benfeitoria necessária. É para conservar o bem. Certo. Pela regra geral, essas são sempre indenizáveis e o inquilino pode até reter o imóvel enquanto não for pago. Ok.
E os outros tipos? Se eu instalo um portão automático, por exemplo. Essa seria uma benfeitoria útil, que melhora o uso do bem. Essas só são indenizáveis se o proprietário tiver autorizado. E por fim tem as voluptuárias, que são as de mero luxo, tipo uma piscina de mármore. Essas nunca são indenizáveis. O material menciona um ponto delicado sobre isso, nos contratos de adesão de aluguel. Sim, e esse é um ponto muito relevante para o dia a dia. A maioria dos contratos de locação tem uma cláusula padrão, que diz que o locatário renuncia ao direito de indenização por quaisquer benfeitorias, inclusive as necessárias. Mas como assim? Pela lei eu tenho direito, mas o contrato tira. Isso pode? Aí está o centro do debate. Por muito tempo a Justiça validou essa cláusula, com base na liberdade de contratar. Assinou, concordou. Porém, mais recentemente, os tribunais têm mudado de posição e considerado essa cláusula nula, abusiva. E qual o argumento para essa mudança? O desequilíbrio de poder. O locatário não tem poder real de barganha para discutir as cláusulas de um contrato de imobiliária. É pegar ou largar, né? Pois é. Forçá-lo a renunciar a um direito básico, como ser reembolsado por um gasto essencial para a conservação do imóvel, é visto como uma afronta à boa-fé. O direito está reconhecendo que a liberdade de assinar muitas vezes é uma ilusão. Então, no fim das contas, fica claro que por trás de uma simples compra e venda existe uma arquitetura jurídica imensa e esse momento da tradição, da entrega, realmente parece ser o ponto de virada que define tudo. Sem dúvida. O fascinante é observar essa tensão constante que o material revela. De um lado, a força dos contratos, para a economia funcionar. De outro, a busca da lei por justiça, reconhecendo limites e criando saídas, como as perdas e danos. E fica evidente também como o direito, às vezes, se distancia da nossa intuição, né? A ideia de não poder pegar algo que já paguei é um exemplo perfeito disso. Exato. E isso levanta uma questão importante, que o próprio material sugere no final. A gente está falando de tradição, entrega física, posse. Tudo isso foi pensado para um mundo de objetos materiais. Como esses conceitos se aplicam num mundo cada vez mais digital? Boa pergunta. Se eu compro um software, um NFT ou acesso a um filme, quando acontece a tradição? O grande desafio. A entrega é um clique, um download. Quando um bem digital se torna verdadeiramente nosso. O que acontece se eu pago por um jogo online e a empresa vai à falência antes de eu sequer fazer o login? A lei está correndo para adaptar essas estruturas, pensadas para bois e terrenos, a uma realidade de ativos que vivem na nuvem.